famoso bonde 17 ainda corre pelos trilhos da história do Santos Futebol Clube. Na década de 40, centenas de torcedores lotavam o bondinho para assistir aos jogos no antigo estádio da Vila Belmiro. Era assim sempre que um grande time da capital descia a serra para enfrentar o Santos. A multidão se espreme diante do pequeno estádio para poder ver Santos e Corinthians pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 1948. O Santos começou aquele campeonato com uma goleada de 7-0 diante do Nacional. Depois venceu o Jabaquara, o Palmeiras, o campeão de 47, bateu a Portuguesa Santista e foi enfrentar o Ipiranga. Uma inesperada derrota por 4-1 tirou o time da liderança. E assim, com um orgulho ferido, o Santos jogou contra o Corinthians no dia 4 de julho de 48. Nessa partida, o Santos apresentava à sua torcida o ponta esquerda Pinhegas, vindo do Fluminense do Rio de Janeiro. Mas o que os torcedores queriam ver eram as jogadas do meia-direita Antoninho e os gols do ídolo artilheiro Odair Titica. O estádio estava lotado. O grande Corinthians, dirigido por Gentil Cardoso, tinha o goleiro Pino, Rubem e Bela Cosa, Nilton, Hélio e Aleixo, Cláudio Cristóvão do Pinho, Servilho, Severo, Baltazar e Noronha. O Santos do técnico Oswaldo Brandão tinha Robertinho, Artigas e Expedito, Nenê, Telesca e Alfredo Ramos, Odair, Antoninho, Pascoal, Paulo e Pinhegas. O árbitro Vicente Paula Luz apitava de calças compridas, como era costume na época, e os jogadores vestiam camisas sem numeração. Diante de seus torcedores, o Santos mostrou aos jogadores corintianos a boa fase do time e marcou o primeiro gol do jogo através do estreante Pinhegas. Algumas jogadas desta partida definem o futebol do passado. A forte defesa do Corinthians parava o ataque do Santos quase sempre com faltas. As bolas altas dentro da área eram uma constante. Perdendo, o Corinthians encontrou na garra de seus jogadores o estímulo para conseguir o empate e virar o marcador com 2 gols do centroavante Severo. As imagens daquele tempo só mostram a bola no fundo do gol santista, mas aqui fica o registro histórico. A segunda derrota do Santos naquele campeonato estava desenhada, mas os corintianos se esqueceram de que o artilheiro Odair Titica ainda estava em campo. Foi ele quem empatou o jogo com uma cabeçada fulminante. O futebol do Santos cresceu e cresceu também o apetite do artilheiro. Odair Titica encantou os torcedores ao marcar o gol da vitória do Santos. Aqueles 3-2 fizeram a torcida invadir o campo quando o jogo terminou. E para celebrar aquela vitória tão bonita, carregou nos ombros os seus heróis. Vitória do clube. Odair foi herói e ídolo. Por causa dele, os santistas se apinhavam no famoso bonde 17 e desembarcavam diante dos portões do antigo estádio da Vila Belmiro. Era sempre assim quando o Santos jogava contra os grandes times de São Paulo. E Odair Titica maravilhava os torcedores com seus gols que entraram para a história. Maria, fumaça devagar, quase parada. Você é foguista, bota fogo na fogueira. Que essa chaleira tem que estar até sexta-feira. Na estação de Pedro Osório, sim, senhor.